Efésios capítulo 2, anote, versículo 8 e 9, presta atenção no detalhe que Paulo diz. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Agora, há um detalhe, isto não vem de vós. Paulo está ensinando a igreja que, independente do esforço que você faz, a salvação não vem pelo teu esforço. Por que a salvação não vem pelo meu esforço? Porque a salvação vem pela graça, vem pela. Agora eu pergunto, se interage comigo, o que é graça? O que é graça? Me responde, o que é graça? Por que a graça é favor imerecido? Já parou para pensar isso um pouquinho? Eu gostaria que você acompanhasse comigo uma leitura. Primeira carta de João, capítulo de número 4. Se puder, joga no telão para nós, por favor. Primeira carta de João, capítulo 4. Versículo 9 e versículo de número 8. E vamos entender o porquê a salvação é pela graça. E por que isso não pode ser arrancado de nós? Olha o que ele diz. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Diga, eu. Dá para ser melhor, diga, eu não amei a Deus primeiro. Diga, foi Deus que me amou primeiro. É isso que João está ensinando. Nisto está o amor. Nisto o quê? Não em que nós tenhamos amado a Deus. Ou seja, não é pelo que você fez, porque você não amava a Deus. Tem adolescente, tem jovem aqui, que se dependesse só de você, você não estaria aqui nessa noite. Você estaria numa resenha, estaria numa social, você estaria aí na rua aloprando, dizendo, eu sou hardcore. Você estaria procurando uma boca para trocar saliva, você não estaria aqui adorando. Outros estariam puxando pó branco, outros estariam queimando seda, outros estariam descendo até o chão igual largatixa, porque nós não amávamos a Deus, mas Deus nos amou primeiro. Aí ele encerra. Mas em que ele nos amou e enviou quem? Para o quê? Não, diga bem forte, para o quê? Repete 2 vezes, propiciação. 1, 2, 3. Se bater o pé, é renovado. Palavra linda, propiciação. Olha o que João está dizendo. O amor se revelou em Cristo, o qual o Pai enviou para ele ser a propiciação. A propiciação faz lembrança à tampa do cubo da arca, o propiciatório, aonde estavam os 2 querubins. Só tem um detalhe. Por que João está dizendo? Ele foi feito a propiciação. Entenda, como você não amava a Deus e você nem queria estar aqui antes da graça te alcançar, você, como não amava a Deus, Paulo diz, Efésios capítulo 4, versículo de número 12, para nós que antes não era alcançado pela graça, não havia um véu que nos separava, havia um muro que nos separava. Irmão, pense, isso aqui é muito pior do que o véu.
Não existia só um véu para separar, existia para nós que éramos gentios, pagãos, um muro que nos separava. E por que esse muro nos separava de Deus? Porque nós não amávamos a Deus. Tá, só por causa disso? Não. Paulo diz, Romanos capítulo 5, versículo 11, que nós antes éramos inimigos de Deus. Éramos o quê? Opa! Então, se você é inimigo e não me ama, para você não tem direito ao acesso à minha presença. Por que não? Salmo de número 5, verso de número 5, e o salmista canta, porque o Senhor odeia quem pratica o pecado ou a violência. Salmo de número 11, versículo 5, e ele diz, pois o Senhor, Ele prova o justo, mas odeia, rejeita aquele que o aborrece. Presta atenção, o muro não está aqui à toa, o muro está aqui porque nós éramos inimigos, nós éramos odiados, mas aí João diz, ele foi feito a propiciação. E o que é propiciação? A palavra vem do latim propitério, que significa ir na frente. Sabe que João está dizendo? Como você não amava a Deus e havia uma inimizade, ele mandou seu filho para facilitar a conversa, para tornar propício a conversa entre aquele que se odiava. E como ele facilitou a conversa, o muro que nos separava já não nos separa mais. Aleluia! Ele derruba o muro e rasga o véu. O que eu amo quando ele rasga o véu é que o véu não foi rasgado da direita para a esquerda, nem da esquerda para a direita, nem de baixo para cima. Como que o véu foi rasgado? De cima, de cima, de cima. Você não reparou que quando o véu rasga, uma inicial se forma? Você não reparou? O véu rasga e uma inicial é formada. Qual? Para quem era inimigo e não tinha direito. Quando o véu rasgou, se formou a letra V. Vitória, vitória, vitória. Vitória contra o teu adversário. Vitória contra o mundo. Vitória contra o pecado. Tem crente ali, pentecostal. Aleluia. Só os vitoriosos em Cristo Jesus. Não levanta uma, levanta as duas mãos e começa a glorificar a Deus. Porque o muro caiu por terra.